Aboro Aboeu, é, qual é o seu caminho dentro da espiritualidade? Seja ela, inclusive, de que vertente for, né? Porque todo ser humano, tá? Ele precisa trabalhar a espiritualidade dele, né? E isso é uma coisa que pesa no dia a dia. Inclusive, eu digo por conhecer pessoas que eram ateus, não acreditavam nisso, e hoje estão até mesmo se aprofundando dentro do culto, né? Já pro lado do Ifá. Então a espiritualidade, ela é o que tem de mais importante na vida de um ser humano. A gente acaba percebendo isso, né? Porque tudo que acontece aqui no AE, né, no plano físico, ele tem origem no plano espiritual, né? No plano invisível, no Órum, tá? E aqui é simplesmente uma materialização do que é construído no lado invisível, né? Nós aqui, nós somos magnetizadores dessa energia, atraímos, expelimos, transmutamos, né? Somos passivos ao plano invisível e interagimos com ele. Só que tem um porém, né? E essas conclusões eu tiro, até como tudo que eu falo aqui no canal, por experiências próprias ou por pessoas que eu conheci e que viveram, né? Então aqui eu não passo nenhum tipo de relato que eu ouvi dizer, né? Porque as pessoas aumentam muito as coisas também, né? Então, um fato aí que eu sempre vi, uma questão, na verdade, né? Que eu costumo, aliás, ver direto, o culto de orixá na diáspora, né? Aqui no Brasil. Nós temos na diáspora vários tipos de culto, em regiões de culturas diferentes, né? Você tem o sul, nordeste, enfim. Eu não vou entrar aqui em nomes para não ficar fazendo, não soar como se fosse uma crítica. Mas você tem na diáspora culto de orixá de matriz africana, um padrão montado, né? Onde quando a pessoa ela entra, tá? Ou ela tem um tipo de mediunidade ou ela tem outro. Então, eles dão caminho para o sacerdócio, pessoas chamadas de legum, que tem caminho para pseudo-possessão de orixá, que também aí já é um outro assunto, eu mesmo não vejo dessa forma, que acontece nos terreiros, né? Eu não vejo, isso aí eu tenho uma outra visão, não só eu, como outras pessoas, nós pensamos igual, né? Enfim, ou então a pessoa tem um caminho aí para ser um ogã, uma eked, aquele que supostamente não entra em transe, né? Então você tem essas duas mãos, e quem não entra em transe não pode ser sacerdote nem sacerdotisa. Enfim, né? E todo mundo que entra, geralmente é pressionado a passar por uma iniciação, uma confirmação. A pessoa tem que trilhar aquele caminho, a pessoa tem que passar por obrigações, né? Ela tem que aprender, ela tem que isso, tem que tal. Só que o que a gente vê na prática, veja, uma coisa é que um sistema religioso, ele quer impor. E impõe muitas vezes, mas muitas vezes impõe durante um tempo. Tá? E depois isso é desmontado. O sistema religioso que nós temos, principalmente aqui na diáspora, ele tenta obrigar a pessoa a ser religiosa, a entrar dentro da religião. E isso nós falando de casas e famílias sérias, né?
que ainda estão levando a pessoa para um caminho religioso. Eu não vou nem colocar aqui lugares que não são sérios, tá? Mas falando dos sacerdotes, sacerdotisas, famílias, casas sérias, eles tentam pressionar, induzir a pessoa a ser religiosa. Então ela tem que entrar na religião, ela tem que estar lá no Ilê-Axé, no terreiro, na roça, enfim, constantemente, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que sacrificar o tempo dela, tudo bem. Isso é um sistema. Né? Tem que aprender a rezar, tem que aprender a cantar, tem que aprender isso, aprender aquilo. Só que na prática, e isso é certeza, tá? Pela experiência, pelo que eu vi, pelo que eu analisei, principalmente o que eu vivi, esse sistema que é imposto, as pessoas são pressionadas a isso através de terrorismo, enfim, de várias manipulações, ele funciona ali para 30%, 20%. A grande massa acaba se afastando da casa, e muitas vezes até do orixá. Porque eles acham que o orixá é isso. Né? E principalmente as casas da diáspora, elas obrigam a você, porque acabam te obrigando, a ter que ceder, aceitar, abaixar a cabeça e agradar políticas das pessoas, das casas. Né? Então eu passei por isso, eu sei como funciona. Então ali 70% é humano e 30% é sagrado. Então quando você está numa casa, você tem os cargos, você tem toda uma hierarquia da casa, que isso faz parte, tá? Eu não estou questionando isso, mas ali, para as pessoas terem caminho, elas têm que agradar essa panela, as máfias que se tornam dentro, que nascem dentro das casas. Se ela não fizer isso, ela vai ser maltratada, vai ser sabotada, entre coisas piores que acontecem. E aí as pessoas, a grande maioria, de 70% a 80%, se afastam do orixá, tá? Ou também tem casas que tem um regime parecido dentro do Ifá também. No Ifá também, você também tem hierarquia, você tem cargos, você tem tudo isso. Né? Dentro do sistema Ifá e Xexelaguá, você pode levar igual você leva na diáspora. Tem toda a base para isso. Tem festivais, na diáspora você já faz festas, mas acaba dando na mesma. E aí as pessoas acham que cultuar orixá ou Ifá é aquilo. Ou ela se enquadra naquilo, ou ela tá fora, ela não é abençoada. Aí ela se afasta e a vida da pessoa fica ruim, a pessoa passa por vários problemas, porque todo mundo sabe que se afastar do sagrado não vai dar outra, vai trazer problemas para a pessoa, né? A energia vital da pessoa, ela vai perder. E aí, né, os caminhos delas começam a se fechar, entre outras coisas. E isso é uma grande ilusão. Porque Orixá e Ifá não é isso. Não depende disso. Orixá e Ifá, eles se enquadram em qualquer sistema. Desde que você esteja fazendo o que Ifá principalmente está mandando. Então, desde que você esteja fazendo isso, tendo obediência, você pode, cada casa pode montar o seu estilo, o seu esquema, né? O que não pode é desagradar o sagrado. E essas pessoas muitas vezes não sabem disso, não encontraram um sacerdote, uma casa dessa forma e se afastam do sagrado. E ficam com ódio, acabam indo para o meio evangélico, com muito ódio do pessoal do axé. E, abrindo um parênteses, não é por menos também, né? Porque o pessoal do axé é extremamente intolerante, arrogante, né? Gostam de viver, mostrar uma aparência como se eles fossem deuses na Terra, né? E humilhar as pessoas, enfim. Então, é natural. O povo do axé é muito vitimista. Eles plantaram a semente da intolerância. Infelizmente, vai ter que colher isso. E nós que somos do axé temos que conviver com isso, com problemas
que pessoas do axé lá atrás criaram, né? E lembrando que a grande maioria de pessoas arrogantes que você tem de cargos em casa, a grande maioria, se você pegar lá na hora e falar, qual é seu orixá? Reza um oriki do seu orixá aqui, para mim ver. Pô, o oriki é uma reza essencial num culto ao Odubá, um assentamento. A pessoa não sabe, ela sabe gritar e humilhar os outros e dançar num quadrado ou num ciclo, ou num círculo, né? É isso. E você vê pessoas com muita sabedoria que são humildes, né? Então, só para sempre lembrar disso, né? Quando vocês veem pessoas muito arrogantes dentro do axé, são pessoas frustradas, são pessoas derrotadas, que elas têm que humilhar alguém para se sentir um pouco melhor, né? E aí, fica nisso. Isso é uma inverdade, tá? A grande maioria das pessoas, de 70% a 80%, não nasceram para estar dentro da religião, serem religiosos, estarem indo toda hora na casa de axé, no templo, na ebé, no ilê axé, na roça, enfim, como vocês quiserem. Não nasceram para isso. Elas nasceram simplesmente para cuidar de orixá, ou cuidar de Ifá, ou cuidar de entidades, cuidar do sagrado, sob orientação de um sacerdote, que isso é muito importante, tá? A pessoa ter um sacerdote orientando ela no mínimo, porque nosso culto não é só fé, ele é metade fé e metade conhecimento, tá? Não é só fé. E a pessoa viver a vida material dela, tá? Por exemplo, eu conheço pessoas, aliás, cuido de pessoas assim, né, que eu não vou citar, que eu estava até comentando isso hoje aqui na Ilê Axé, nem a família da pessoa sabe que ela se cuida. E tá dando muito certo. Pessoa me procura de 3 em 3 meses, consulta o Opelé Ifá, faz todos os rituais, alimenta o ori dela, alimenta, né, os orixás divindades que precisam alimentar e vive a vida dela. Depois de 3 meses, a pessoa me procura. Nesse tempo, a gente geralmente conversa pelo WhatsApp, mas a pessoa me procura. Joga, faz rituais e some de novo. Vem aqui em casa, nessa base aí de 4 vezes por ano. E eu fico vendo que nesse tempo aí a pessoa só tem crescido, evoluído e prosperado. Né? E aí a gente vai observando e não tem como. O ser humano, ele compara. Né? Não adianta falar que não. A gente vai se comparar com os outros. Isso existe em qualquer aspecto. Então, tanto ele e eu fico comparando, por exemplo, a vida dele com a vida de muitas pessoas que ficam 20 anos numa casa de axé, tendo que aturar um monte de podridão, humilhação, extorsão, grito, pessoas amargas, pessoas que têm prazer em ver o mal dos outros, parece que aquilo ali, elas se alimentam disso, né? Fofoca. Aí a pessoa tá lá 20 anos e a vida da pessoa não anda. Isso eu falo com propriedade, porque eu cuido de pessoas que estavam nessa situação. E eu, olhando para essa pessoa, que é um cliente, que nem uma vez me falaram, não, mas isso é um cliente. Eu falo, sim, e daí que ele é um cliente? De repente, para ele, ser um cliente é o limite dele, é o que vai dar certo para ele. Dali para frente já não dá certo. Até hoje eu não vi caminho dessa pessoa se iniciar, dessa pessoa ter que ter compromissos um pouco mais intensos com o sagrado, não. É se cuidar e viver a vida dela. E nesse tempo aí a pessoa mal reza, ela acorda e vai viver o mundo material dela. Né? Não precisa estar indo 2, 3 vezes por semana. Não estou dizendo que está certo ou errado. Tá? Cada um tem um caminho. Eu já tenho um caminho sacerdotal. Eu, por exemplo, todo dia eu estou cultuando. Tenho que estar todo dia interagindo. Se eu dormir fora de casa, quando eu acordar, eu já acordo saudando as divindades, antes de falar com o ser humano. Essa é a minha doutrina, eu me dou bem assim, me sinto bem assim. Mas, por exemplo, ele já não. Tem outras pessoas que já nasceram para serem somente discípulos. Né?
aprender ali uma coisa básica, seguir, frequentar uma casa uma, duas vezes por semana e viver a vida delas. Outros já não, outros já é, que nem meu caso, radical. Meu caso é radical, o caso do sacerdote. Sacerdote, ele não pode dormir, ele tem que estar sempre atento e sempre cuidando. Mas nem todo mundo nasceu para isso. E eu vejo que as pessoas não respeitam isso. Dentro do IFA eu até vejo um respeito maior. Mas eu vejo que em outros segmentos, inclusive segmentos até mesmo que não são da matriz africana, né? Isso não é respeitado. Essas pessoas são vistas com maus olhos. As pessoas falam mal delas, são chamadas de relaxada. Né? E aí você vê que quem critica essas pessoas, você não está vendo resultado nenhum. Essas pessoas não saem do lugar há 20 anos. Quem são elas para falar o que está certo e errado? Ou um sacerdote querer pregar, se a vida daquele sacerdote não é o exemplo do que ele prega. Ele não vive o que ele prega. Porque não adianta só o sacerdote conhecer mundos e fundos, conhecer isso, conhecer o do orixá, saber. Não é isso. Não adianta ele ter um mar de conhecimento e ser uma pessoa ali. A vida dele está parada. E aí, o conhecimento dele só funciona para os outros? Não, ele não está feliz dessa maneira. Ele não se aprofundou, não sacrificou a vida dele só para dar resultado para os outros. Desculpa, quem fala isso é um falso humilde. Isso é falsa humildade. Todo mundo quer ter realizações, tá? Ponto. Todo mundo gosta de dinheiro, das coisas boas. Tá tirando algum 5%, 2% de seres humanos que aí já é uma outra coisa, tá? Que eles se dedicam totalmente ao próximo. Enfim, mas aí já é uma coisa totalmente rara, especial. Eu estou dizendo a grande massa das pessoas é isso, tá? E a gente escuta muito falsa humildade. A pessoa quer aquilo, mas eu sou humilde. Mentira. Ela quer conquistar aquilo. Ela quer ter as realizações dela alcançadas. E aí ela desconta em cima dos outros. Né? Como eu vejo. Tá? Como eu estava inclusive falando para essa pessoa, para esse cliente, eu falei, se você está em outro lugar, cara, você ia ter problema. Porque eles iam te ligar, vai ter uma festa, vai ter uma função, vai ter uma obrigação, você vai ter que vir. Você vai estar vivendo uma vida que você não quer, você não nasceu para isso. A sua conexão com o sagrado, inclusive, tem que ser secreta. A gente cuida de maneira intensa, né? Tanto na parte de magias também, na parte de culto aos orixás divindades. Faça o seu resguardo, acabou o seu resguardo, viva a sua vida. Cumpra os EOs, os tabus dos odus que são sacados para você e tudo mais, né? Segue aquilo, porque tem a parte comportamental também, o Yaquelé, né? Fazendo isso, viva a sua vida. E a pessoa vive, ela tá muito bem. E a gente vai observando isso. O ser humano, ele observa. Então não adianta as pessoas terem um discurso e viverem outra coisa. E eu tava comentando com essa pessoa, falei, tá dando certo assim? Você fique assim, não saia disso. Acabou. Até agora não deu cobrança de iniciação para você. O máximo que deu foi Imulé, que é pactuação, Ibura, que é juramento, só. E cultuar. Jogar, fazer bol, usar magia. Acabou. Aí eu fico vendo, né? E a pessoa já está há bastante tempo assim. Já vamos colocar aí quase 3 anos de maneira secreta. E eu observo essa pessoa porque eu que cuido dela. A pessoa só está evoluindo. São 3 anos só de ascensão. É capaz, se a pessoa se abrir para os outros e querer seguir o sistema religioso, começa a desandar tudo. Né? E depois que desandar, as pessoas não vão dizer que pressionaram ela a seguir um caminho que não era dela. Vão jogar a culpa em cima dela. As pessoas do axé fazem isso, porque elas são intolerantes e arrogantes. Né? A grande maioria é isso mesmo. Não adianta falar bonitinho. Tá? E aqui não é canal para ficar agradando, fazendo política aqui. Tá? Se eu quiser fazer política, eu apresento um candidato e falo, vota nele. Pode até ser que eu faça isso. Mas dentro do axé eu vou passar a minha visão. Né? Eu sou responsável pelo canal.
tá? Então não gostou do canal, só não assistir também, né? Vai naqueles canais lá que vendem um teatro, falando que a religião é linda, maravilhosa e que as pessoas são bondosas, tá? Beleza. Então é isso, né? Cada um tem um caminho. É a mesma coisa para quem tá dentro do culto, quem é religioso. Todo mundo nasceu para passar por uma iniciação? Não. Não nasceu. Nem na diáspora, nem no IFA, em lugar nenhum. Tem pessoas que estão lá há anos e nunca passaram por iniciação. Todo mundo, por exemplo, cada ori, os oris, eles são individuais. Cada ori é um destino, é um caminho. Você tem um destino, um caminho na Terra diferente do meu, da outra. Então não significa que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Porque se quem está, muitas vezes, todo dia dentro de uma casa, quando consulta o oráculo, Ifá, Orixá, o jogo, seja abuso, seja o Pelé, não importa. O jogo nunca dá iniciação. Fala, não, você não faça iniciação, não precisa. A divindade pode aceitar se a pessoa quiser mesmo, a divindade, o Orixá aceitar, Ifá aceitar, mas não tinha necessidade. Tá? A pessoa estava bem daquele jeito. Né? Então, se isso existe, por que não existe uma pessoa só se cuidar de maneira tranquila, né? Ela marcar épocas do ano aí 3, 4 vezes por ano, separar financeiramente, se organizar, na verdade, financeiramente para isso, que todo mundo sabe que tem custo, isso não é segredo, óbvio. Então ela se organiza, investe na vida dela e vive a vida dela. É só seguir a lógica. Se todo mundo não nasceu para passar por uma iniciação, também todo mundo não nasceu para estar enfurnado num terreiro dentro do axé todos os dias. Tem pessoas que não nasceram para isso. Tá? O link, o vínculo espiritual delas não é para isso. E eu vejo que isso não é respeitado, não. A pessoa é maltratada, é tida como uma pessoa que não respeita o sagrado, né? Entendeu? E quem é que respeita o sagrado? É quem tá todo dia num terreiro, infeliz, frustrado, fazendo fofoca, falando da casa dos outros? É esses aí que são exemplo? Não é a pessoa que tá trabalhando o dia todo, prosperando, buscando o sonho dela. Essa daí não é exemplo. Né? Além disso, também é hipocrisia. Né? Então, tá, eu falo aqui no meu conhecimento que 70, 80% das pessoas não nasceram para estar dentro do culto, nem para aprender, nem para se aprofundar. Nasceram para se cuidar. Tá? Muitas vezes tem um odubó, algumas magias lá na casa da pessoa, ou a pessoa vir no Ilê Axé se cuidar, enfim, mas de maneira individual, secreta, sobre a orientação de um sacerdote, né? Porque muita coisa a pessoa não vai poder fazer se ela for fazer para ela mesma. Muita coisa dá, mas vai ter coisas assim como um assentamento, um orô, tem coisas que a pessoa não vai poder fazer. Então, e outra, o sacerdote, ele nasceu para aquilo, ele tem a experiência, ele tem uma estrutura para isso. É a mesma coisa de você, muitas vezes, querer resolver um caso judicial sem procurar orientação do profissional, por exemplo, do advogado. Tem coisa que dá para você fazer? Tem, mas é arriscado. A pessoa está entrando num campo que ela não foi preparada para aquilo, o sacerdote foi, né? Então, aí a gente tem que ver que cada um no seu posto, no seu lugar, né? Então também tem essa questão. Mas a pessoa em si, o dia a dia da pessoa é secreto, é individual, é sigiloso, é tranquilo, né? Sem aquele terrorismo, sem pressão, sem o sacerdote ficar ligando para a pessoa do nada, dizendo que ela tem que colaborar com 5.000 reais porque vai ter uma festa. Outros já pedem 1.000, outros pedem 7.000. Ou que ela tem que arrumar um dinheiro porque a casa precisa fazer uma obrigação, quer dizer, a pessoa é pega de surpresa, tem que sacrificar toda a organização financeira dela, né? E aí? Aí ela olha para trás, ela vai falar, pô, mas eu tô me apertando, entra ano, sai ano, é só crítica, é só... E aí? Isso é orixá, isso aí? Fala, não é, isso aí não é. Não é, isso não é sagrado. A pessoa está dedicando a vida dela para uma casa que faz política. Ela está sendo uma peça para ser manobrada ali. Tá? Isso eu falo com toda certeza. Porque eu faço axés individuais
cuido de maneira individual de pessoas que falaram para mim, olha, se você aceitar, eu não quero me misturar com esse povo. E a pessoa só vem aqui quando só tô eu, mais alguma pessoa, alguém para me ajudar. A pessoa tem as coisas na casa dela, e também outros, dependendo do orixá, ela cuida aqui, que ela não tem lá. E ponto, e acabou, e a pessoa tá bem assim. E ela viveu anos nesse sistema aí e não saía do lugar. Tá? Então eu posso falar com propriedade, porque a gente vê o resultado, e não o resultado de uma semana. É resultado de 3 anos, né? de um tempo já que a pessoa vem evoluindo. E que houve uma mudança assim, direta na vida da pessoa, real. Não é conversa. Não é uma mudança simplesmente de vontade, é real a mudança. Né? Então a grande maioria nasceu para isso. E todo mundo sabe que os cultos de matriz africana trabalham com uma energia bem intensa. A gente sabe disso. É uma selva, principalmente para sacerdote. A gente sabe que não tem união. Né? Os sacerdotes, na verdade, você tem aqueles que, como eu tenho, as pessoas ao qual eu confio e me alio. Né? E quando eu preciso me cuidar, eu já tenho o meu sacerdote, que é a pessoa certa. Eu só me cuido com ele, com mais ninguém. Né? E se eu precisar de uma ajuda, para alguém me ajudar a algum ritual, ou trocar alguma informação, eu conheço algumas pessoas de confiança. Também, né? Mas fora isso, a maioria você não pode confiar. Porque o sacerdote é um querendo engolir o outro, né? É uma realidade que a gente tem que encarar. Não adianta você ficar como um coelho numa floresta que você vai ser devorado. Não é isso? Então, tá, vim passar essa visão aí muitas vezes para você aí que tá desanimado, você que não quer cultuar orixá, você que muitas vezes tá sendo hipnotizado por um pastor, né, que tá usando muitas vezes a sua indignação pelo que você sofreu numa casa de axé para tentar te jogar para o meio evangélico, usando da sua fraqueza, se aproveitando disso para te manipular. Né? Não faça isso. Se a sua espiritualidade ela quer uma igreja, um meio evangélico, é lá que também você vai se dar bem. Que isso o povo do axé também não fala, pela arrogância que eles têm. Então tem pessoas que nasceram para ser evangélicas, para estarem dentro de uma igreja, mas só que se a sua espiritualidade, o seu eledá, que é a sua essência, ela precisa se alimentar da energia, por exemplo, do axé, do orixá, de Ifá, né? Não vai adiantar você estar numa igreja, não vai dar certo. Não existe receita de bolo. É o seu eledá, a sua espiritualidade, a sua ancestralidade que tem realmente o poder da escolha. Tá? Em cima disso. Então, se você está passando por isso, você até já procurou uma igreja e não deu certo, busque um sacerdote que faça as coisas para você de maneira individual e que você viva a sua vida, né? Porque estar dentro do axé não é para qualquer um. Eu investi minha vida nisso, eu vivo isso aí minha vida inteira. Passei por muito lugar, vi muita coisa, tá? Enfim, né? Não é para qualquer um. É intenso, é uma energia mais intensa, mais pesada. É um lado basicamente mais radical da espiritualidade, né? O tribal. Não é para qualquer um. Não é qualquer um que tem que aprender a rezar, a cantar, né? A conhecer Odu. E as pessoas querem exigir isso dos outros. Não. A grande maioria, eu volto a repetir, 70%, 80% não nasceu para aprender nada. Ela precisa só ter um sacerdote de confiança que cuide dela, ela vive a vida dela e viva em sigilo. E muitas vezes, quanto menos pessoas souber que ela se cuida, melhor a vida dela fica e ponto e acabou. Né? O pessoal fala demais dentro do axé. Eu vejo pessoas, principalmente em rede social ou quando a gente vai em algum lugar, você vai numa festa, algum lugar, ou vai ajudar, de repente, uma casa numa função, ou né, a pessoa me procura, eu jogo, eu vou lá fazer as coisas. É muita história. Não, que meu orixá é isso, meu orixá é aquilo, porque não sei o quê, porque foi rei não sei aonde. Eu não vou nem especificar os itãs para não
não citar nomes de orixá, né? Mas, sabe, muita ilusão, muita conversa, muita ganância de poder e, na prática, que é o que todo mundo busca, é resultado prático. Se a pessoa, por exemplo, ela tá precisando trabalhar, não adianta você contar para ela uma história, um itã do orixá dela, porque o orixá dela era um rei, o orixá dela era isso, era tá, e a pessoa tá desempregada. E aí, ela vai ficar escutando isso e não tá trabalhando. E aí, resolveu o problema dela, a história, os itãs? Ou dizer que você é de uma família, que eu não sei da onde, a família mais famosa do Brasil, da África. Tá, e não resolveu. Grande merda isso aí. Eu já falo desse jeito. E bababá, e põe a pessoa para ficar lá o dia inteiro trabalhando, ela tá precisando trabalhar, tem família, e aí, como é que ela fica? Escutando história de sacerdote, que fica contando os poderes da família dele? Resolveu o problema da pessoa? Não, não resolveu. Tá? Então é bem por aí mesmo a situação. Tá? A grande maioria é sigilo, quanto menos se fala, melhor se vive, e o importante é o resultado. Ponto e acabou. Tá? Então, se você está nessa situação, não fique achando que cultuar orixá, ifá e até mesmo entidades também, eu cultuo também. Não é isso, você não tem que estar numa casa, você não tem que estar num coletivo, você não tem que dar um jeito de se enquadrar num coletivo de pessoas para ser aceito pelas pessoas. Você não tem que ser aceito pelas pessoas. As pessoas não são nada. Você tem que agradar o sagrado, cuidar do sagrado. E nas casas não é assim, porque se você não agradar as pessoas, não conseguir se dar bem no meio daquela máfia, eles vão te sabotar. E aí você não vai ter acesso ao sagrado, nada. E aí não vai acontecer nada, você só vai perder seu tempo e seu dinheiro. Tá? Então se você está nessa situação, busca alguém que faça as coisas para você e viva a sua vida. Marque aí algumas épocas do ano para você se cuidar simplesmente, se prepare financeiramente para isso e viva a sua vida. Vai dar muito mais certo. Se você tiver que ter algum compromisso com algum odubó, algum assentamento, tenha no local seu, individual, onde você cuida. Tá? Que vai dar muito mais certo isso para você também. E sai fora desse coletivo, dessa política, dessa conversa fiada. Que muitas vezes você vai numa casa, o seu ouvido vira embratel. Você é obrigado a ficar escutando história dos outros, isto eu faço, eu sou, meu orixá é isso, porque o meu orixá derruba qualquer inimigo, e porque não sei o que, ba, bé, bi, bobu. Aí você vai ver a vida da pessoa na prática, não é nem metade do que ela falou. Ué, isso desilude qualquer um. As pessoas... É mais um fator que tira o respeito pelo culto. E o culto a Ifá e Orixá, ele é um culto poderoso sim. Eu não vou ser falso humilde. Orixá e Ifá, e como entidades, como magia, como ebó, tem muito poder sim. Você modifica a realidade material através disso, através dessas energias. É um culto muito poderoso sim, né? Tá? E o culto não é isso. E um culto tão rico desse, né? Perde o crédito, por quê? Por você ter a grande massa esse tipo de pessoa. E você é obrigado a aturar esse tipo de pessoa na sua orelha. Esse tipo de pessoa falando mal de você. Ou tentando te extorquir, porque isso existe. Né? Você tem que ficar lá contribuindo, se apertando na sua vida para contribuir com uma casa. E essa casa não tá nem aí para você. Você vale lá o que você pesa. Isso é cultuar a entidade orixá e ifá? Não é. Mas não é mesmo. Tá? Então, o culto existem outros caminhos, tá? Isso aqui eu espero estar podendo dar um ânimo para você que tá aí desanimado, achando que axé, que macumba é isso aí. E não é, tá? Pessoas são passivas, só que elas querem passar na frente. Né? A grande maioria é isso também. As casas, a grande maioria das casas, que tem muitos omó-orixás, omó-ifás, que são discípulos, é isso. É panela, é máfia, é fofoca, e o sagrado fica lá em 30% até 20%. Então saia fora disso e cultue o sagrado. Não fique cultuando o ser humano, jogando confete em ser humano. Tá? Tendo que investir a sua energia para ser aceito num coletivo de pessoas
que a grande maioria que tá ali não tem nem respeito pelo sagrado. Só procura quando precisa. E aí você tem que doar sua energia para agradar essas pessoas para ser aceito. Não, a sua energia você tem que transmutar com orixá, Ifá, com o sagrado. Ali você está investindo a sua energia, que é o maior bem que você tem, no melhor lugar. Não para agradar seres humanos, muitas vezes aí, entendeu? Né, que não vivem nada do que pregam, né? Então estão aí 20 anos aí batendo cabeça parado, só se lamentando. Você tem que agradar esse tipo de gente aí, não tem condições, tá? Então vem fazer esse vídeo aqui pra você que tá aí agora nesse momento desanimado, tá? Volte a cultuar seu orixá, busque o sagrado, busque individual, de maneira individual, tá? Busque. O que der pra você fazer sozinho, vai fazendo, mas aconselho, busque um sacerdote, porque tem coisas que não é aconselhável você fazer por você mesmo. É o que der pra fazer, você faz, mas não fique parado, vá fazendo, busque um sacerdote, vá sentindo ele também, tá? Não conheço um sacerdote hoje e já vai entrando de cabeça, vai com calma, cautela, observa o sacerdote. Veja se o que ele fala hoje, ele repete isso amanhã. Veja se ele vê você simplesmente como um cofre, que ele só quer arrancar dinheiro, tá? Mas você, se você procurar Exu, Orixá, o seu próprio Eledá, os seus ancestrais vão te direcionar para uma pessoa